Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando e preparando o estudo da revista Sentinela, estudo 52, que tem o tema Como uma jovem pode se tornar uma cristã madura. Então, vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, o canal competente da Organização de Jeová, que nos instrui e nos capacita para que possamos ser melhores ministros de Deus. Dito isso, vamos iniciar então o nosso estudo do estudo 52, que tem o tema Como uma jovem pode se tornar uma cristã madura? Olha que tema interessante. O texto base da nossa consideração é o livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. As mulheres devem igualmente ser moderadas nos hábitos, fiéis em todas as coisas. Então, o que nós iremos ver nesse estudo, o que nós iremos considerar? Queridas jovens, vocês são muito valiosas para a congregação. Vocês podem se tornar cristãs exemplares por cultivar boas qualidades, desenvolver habilidades úteis e se preparar para o futuro. Dessa forma, vocês vão ter muitas bênçãos no serviço de Jeová. Então, embora esse estudo esteja direcionado especialmente para jovens, aquelas que ainda são solteiras, que pensam em se casar, com certeza todos nós podemos tirar proveito. Tanto os que são maridos, os que são solteiros, as irmãs que são casadas e as que são solteiras principalmente. Então, que possamos dar valor a esse alimento espiritual fornecido pelo escravo fiel e prudente. Vamos então agora iniciarmos a nossa consideração. Como dito, estaremos fazendo esse estudo completo. Leitura, perguntas e respostas. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. É impressionante ver como uma criança cresce tão rápido e logo se torna um adulto. Parece até que sem esforço nenhum. Mas o crescimento em sentido espiritual é diferente. Para uma pessoa ter uma amizade forte com Jeová, ela precisa se esforçar. Além disso, ela precisa da ajuda do Espírito Santo para conseguir ter boas qualidades, desenvolver habilidades e se preparar para responsabilidades no futuro. Então a pergunta: o que é preciso fazer para ser um cristão maduro? Então a resposta: diferente do crescimento físico, que se dá naturalmente, o crescimento espiritual precisa de esforço e da ajuda do Espírito Santo para conseguir ter boas qualidades, desenvolver habilidades e se preparar para responsabilidades no futuro. Leitura do parágrafo 2. Jeová criou os humanos para serem homem ou mulher. É claro que os homens e mulheres são fisicamente diferentes, mas eles também têm outras diferenças. Por exemplo, Jeová fez os homens e as mulheres com características e habilidades que os ajudariam a cumprir com responsabilidades e funções específicas. Neste estudo, vamos ver como uma jovem pode se tornar uma excelente cristã. E no próximo, vamos ver como os jovens podem se tornar cristãos maduros. Então, antes da pergunta, vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, a pergunta: o que aprendemos em Gênesis 1, 27 e o que vamos ver neste estudo? Então, a resposta: aprendemos que Jeová criou o homem à sua imagem e vamos ver neste estudo como uma jovem pode se tornar uma excelente cristã. Então, eu coloquei aí uma frasezinha, do lado da gravura. Tenha hábitos de leitura, saia das redes sociais, por favor. Porque, na verdade, a gente percebe que os jovens hoje em dia estão perdendo muito, mas muito tempo mesmo com rede social. E o mais importante, que é a leitura da palavra de Deus, está ficando em segundo lugar. Então, se temos essa deficiência, vamos recobrar nossa consciência.
para que assim possamos fazer aquilo que Jeová deseja, que é engrandecer o seu nome. Vamos dar continuidade, sair um pouquinho aqui da linha de raciocínio, mas tudo bem. Subtítulo: Qualidades que agradam a Jeová, leitura do 3 e 4. A Bíblia fala de muitas mulheres exemplares que amavam e serviam a Jeová. Como o texto principal deste estudo mostra, elas eram moderadas nos hábitos e fiéis em todas as coisas. Mas, hoje em dia, nas congregações também existem muitos exemplos de irmãs maduras que as jovens podem imitar. Jovens, que tal procurar uma irmã madura que seja um bom exemplo e tentar aprender com ela? Observe as qualidades que ela tem e pense em como você pode imitar essas qualidades. Nos próximos parágrafos, vamos ver 3 qualidades importantes que uma mulher precisa ter. Então, a pergunta: onde as jovens podem encontrar bons exemplos para imitar? Resposta: na Palavra de Deus, na congregação e no site jw.org, no artigo O que podemos aprender com as mulheres mencionadas na Bíblia. Então, ali no quadro, o que podemos aprender com as mulheres mencionadas na Bíblia, né, que é, na verdade, o artigo, vem trazendo o nome de várias mulheres, né, que fizeram a vontade de Deus, outras não, mas que a gente pode aprender com todas elas. E na gravura mostra exatamente isso, né? Uma jovenzinha estudando a palavra de Deus e meditando no que as mulheres fiéis fizeram e como ela pode colocar em prática para que também possa se tornar uma cristã madura. Então, jovens, fiquem atentas. Leitura do 5. A humildade é uma qualidade muito importante para os cristãos. Se uma mulher for humilde, ela vai ter uma amizade forte com Jeová e um bom relacionamento com outros. Por exemplo, uma mulher que ama Jeová é humilde, escolhe obedecer ao princípio da chefia que foi criado por Jeová. Esse princípio deixa claro quem Jeová escolheu para cuidar da congregação e da família. Então a pergunta: por que uma cristã madura precisa ser humilde? Resposta: para que possa ter uma amizade forte com Jeová e um bom relacionamento com os outros. A humildade vai fazer com que a mulher obedeça o princípio da chefia que foi criado por Jeová. Leitura do parágrafo 6. Veja o exemplo bíblico de Rebeca. Ela era uma mulher inteligente e corajosa que sabia como e quando agir. Mesmo assim, ela sempre era respeitosa e submissa. Se você, assim como Rebeca, for humilde e apoiar aqueles a quem Jeová deu responsabilidades, você vai ser um bom exemplo para a sua família e para a congregação. Então, a pergunta: o que as jovens podem aprender com a humildade de Rebeca? Então, a resposta: Rebeca ela era inteligente e corajosa, que sabia quando e como agir. Ela era respeitosa e submissa. Então, jovens, se vocês forem humildes e apoiar os que tomam a liderança, você vai ser um exemplo para a congregação e para a sua família. Leitura do 7. A modéstia é outra qualidade que todos os cristãos precisam ter. A Bíblia diz que a sabedoria está com os modestos. Ester era uma serva fiel de Jeová, e por ser modesta, ela não ficou arrogante quando se tornou rainha. Por exemplo, ela escutou e seguiu o conselho de seu primo mais velho, Mordecai. Assim como Ester, você também pode mostrar modéstia se procurar por bons conselhos e aplicá-los na vida. Pergunta: como as jovens podem imitar a modéstia de Ester? Resposta: Ester, ela não ficou arrogante só porque se tornou rainha. Ela continuou humilde, tanto que ouviu os conselhos de seu primo. Então, você, jovem, pode seguir o conselho, aliás, seguir o exemplo de Ester por procurar bons conselhos e aplicá-los. Vamos passar para a leitura do 8.
Esther também mostrou modéstia de outra maneira. Ela era uma moça bonita e atraente. Mesmo assim, ela não tentava chamar atenção para si mesma. Como uma irmã pode imitar o exemplo de Esther? Uma maneira é por aplicar o que está em 1 Timóteo 2, 9 e 10. Vamos ler? Da mesma forma, as mulheres devem usar roupa decente, adornando-se com modéstia e bom critério, não com estilo de tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupa muito cara, mas do modo próprio das mulheres que professam devoção a Deus, isto é, com boas obras. Aqui, o apóstolo Paulo disse para as irmãs se vestirem com modéstia e bom critério. As palavras gregas usadas mostram que uma mulher sempre deveria se vestir de maneira apropriada e mostrar consideração pelos sentimentos e opiniões dos outros nesse respeito. Nós temos muito orgulho das irmãs que obedecem a esse conselho e se vestem de forma modesta. Então a pergunta, de acordo com 1 Timóteo 2, 9 e 10, como a modéstia pode ajudar uma irmã a tomar boas decisões ao se vestir e se arrumar? Então a resposta, por ter cautela em como se vestir. O texto mostrou que a mulher sempre deve se vestir de maneira apropriada e mostrar consideração pelos sentimentos e opiniões de outros nesse respeito. Leitura do 9. O discernimento é outra qualidade muito importante. Mas o que é discernimento? É a capacidade de diferenciar o que é certo do que é errado e daí fazer uma boa escolha. Veja o exemplo de Abigail. O marido dela tomou uma decisão muito ruim que colocou em perigo todos os que moravam com eles. Mas Abigail agiu rápido. Ela soube imediatamente qual era a coisa certa a fazer e, por causa disso, salvou muitas vidas. O discernimento também pode nos ajudar a saber quando é hora de falar e quando é hora de ficar em silêncio. E também nos motiva a querer ajudar os outros, mas sem nos intrometer na vida deles. Então a pergunta, o que podemos aprender com o exemplo de Abigail? Resposta, Abigail era uma pessoa de discernimento, pois quando seu marido tomou uma decisão ruim e colocou a vida de sua família em risco, ela agiu sabiamente e salvou muitas vidas. Então, o discernimento pode nos ajudar a saber quando é hora de falar e hora de ficar em silêncio. Isso nos motiva a ajudar outros e não se intrometer na vida deles. Subtítulo: Aprenda coisas que sejam úteis para a vida. Leitura do 10 e 11. Uma irmã precisa aprender coisas que vão realmente ajudá-la no dia a dia. Alguma dessas coisas podem ser aprendidas desde bem cedo e vão ser de ajuda durante toda a vida. Veja alguns exemplos. Aprenda a ler e a escrever bem. Em alguns lugares, as pessoas acham que uma mulher não precisa aprender a ler e a escrever, mas essa é uma habilidade muito importante para todos os cristãos. Então, não deixe que nada atrapalhe você de aprender a ler e a escrever bem, porque isso vai ser bom. Aliás, é uma pergunta, né? Por que isso vai ser bom? Você vai ter mais facilidade de encontrar e manter um emprego. Você também vai se tornar uma estudante melhor da Bíblia e conseguir ensinar outras pessoas. Mas o melhor de tudo é que você vai conseguir ler a Bíblia, meditar no que está escrito nela e se aproximar ainda mais de Jeová. Então a pergunta do 10 e 11, o que uma jovem vai poder fazer por ela mesma e pela congregação se souber ler e escrever? Então a resposta, ela vai conseguir arrumar e manter um emprego, vai se tornar uma estudante melhor da Bíblia e conseguir ajudar outros. E com o que ler na palavra de Deus, vai conseguir meditar e se aproximar mais de Deus. Leitura do 12. Aprenda a conversar com as pessoas. É importante que um cristão consiga se comunicar bem com outros. O discípulo Tiago deu o seguinte conselho: todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar.
Quando você escuta com atenção o que outros estão dizendo, você mostra que tem empatia, ou seja, que se importa com eles. Se você não tiver certeza que entendeu o que outra pessoa disse ou como ela está se sentindo, faça perguntas apropriadas. Daí, tire um tempinho para pensar antes de continuar falando. Pergunte-se: o que eu vou dizer é verdade e vai fazer bem a outra pessoa? Vai ser respeitoso e bondoso? Tente aprender com irmãs que sabem escutar com atenção e que falam de modo bondoso. Preste atenção no modo como elas falam. Conseguir se comunicar bem com as pessoas vai te ajudar a ter bons amigos e manter a paz com outros. Então, antes da pergunta, vamos fazer a leitura de Provérbios 31, 26. Ela abre a boca com sabedoria, a lei da bondade está na sua língua. Pergunta: o que você pode aprender com Provérbios 31, 26? Então, a resposta: podemos aprender a conversar com as pessoas, podemos escutar com atenção, mostrando assim empatia, prestar atenção o que falam para que assim possamos dar uma resposta certa. Quando nos comunicamos bem com os outros, conseguiremos ter bons amigos e manter a paz com outros. Leitura do 13. Aprenda a cuidar de uma casa. Em muitos lugares, são as mulheres que têm que cuidar de uma casa. Talvez sua mãe ou outra irmã possam ajudar você a aprender a fazer isso. Uma irmã chamada Cindy diz: uma das melhores coisas que minha mãe fez por mim foi me ensinar que o trabalho duro dá alegria. Aprender a cozinhar, limpar, costurar e fazer compras me ensinou a me virar sozinha, e isso me ajudou a fazer mais no serviço a Jeová. Minha mãe também me ensinou a ser hospitaleira, e, por causa disso, eu acabei conhecendo irmãos e irmãs maravilhosos que se tornaram um exemplo para mim. Uma mulher que é trabalhadora, hospitaleira e que cuida bem da sua casa é uma bênção para a sua família e um exemplo para a congregação. Então, a pergunta do 13: como você pode aprender a cuidar bem de uma casa? Então, a resposta: quando a jovem quer aprender mais, a mãe pode ensinar. Então, se tiver uma irmã mais velha, também pode fazer isso. E uma das coisas que pode aprender é cozinhar, limpar, costurar, fazer compras, pois isso dá senso de responsabilidade. Então, uma mulher trabalhadora e hospitaleira é uma bênção para a família e para a congregação. E a gravura mostra exatamente isso, né? A gente vê aqui uma mãe, provavelmente a sua filha, numa feira escolhendo os legumes. A mãe prestando atenção e a filha selecionando os legumes. Então, ela está ensinando a filha a ser uma boa dona de casa, uma boa administradora. Com certeza, uma mulher assim vai ser uma bênção para a família e para a congregação. Leitura do 14. Aprenda a cuidar de si mesma. Todo cristão deveria aprender a fazer isso. Uma irmã chamada Cristal disse: meus pais me ajudaram a escolher cursos no ensino médio que iriam me ensinar coisas úteis. Meu pai me incentivou a ter aulas de contabilidade e isso me ajudou muito. Além de aprender coisas que sejam úteis para conseguir um trabalho, você também precisa aprender como usar o dinheiro com sabedoria. Tente se concentrar nos seus alvos espirituais e não faça dívidas desnecessárias. Dessa forma, você vai conseguir manter uma vida simples e vai ser mais feliz. Então, a pergunta: o que você aprendeu com o exemplo de Cristal e no que você deve se concentrar? Resposta: aprendemos que devemos cuidar de nós. Uma irmã chamada Cristal, ela disse que seus pais a ajudaram a escolher cursos que iriam ensinar coisas úteis. Então, além de aprender o curso, ela também aprendeu como usar o dinheiro. E precisamos nos concentrar nos alvos espirituais e evitar de fazer dívidas desnecessárias. Realmente isso é um perigo. Então, saia disso. Subtítulo: prepare-se para o seu futuro. 15 e 16.
Desenvolver qualidades espirituais e habilidades úteis para o dia a dia vai ajudar você a se preparar para futuras situações em sua vida. Veja alguns exemplos do que você pode fazer. Ficar solteira por um tempo. De acordo com o que Jesus disse, algumas pessoas, incluindo mulheres, escolheriam não se casar. Isso pode acontecer até em lugares onde as pessoas dão muito valor ao casamento. Outras talvez fiquem solteiras por diferentes motivos, mas você pode ter certeza que tanto Jeová como Jesus dão muito valor a quem é solteiro. No mundo todo, as irmãs solteiras são uma bênção para a congregação. Por serem amorosas e se preocuparem com outros, elas acabam se tornando como irmãs e mães para muitos na congregação. Pergunta do 15:16. Por que as irmãs solteiras são uma bênção para as congregações? Então a resposta: porque são amorosas e se preocupam com os outros. Então, por elas serem assim, elas acabam se tornando como irmãs e mães para muitos na congregação. Leitura do 17. Entrar para o tempo integral. A maior parte do trabalho de pregação no mundo todo é feito pelas irmãs. Será que você já pode começar a se preparar para entrar no tempo integral? Você pode ser pioneira voluntária de construção ou betelita. Olhe sobre o seu alvo, ore sobre o seu alvo. Fale com outros que já alcançaram esses alvos e daí tente descobrir o que você precisa fazer para conseguir o mesmo. Daí, faça um plano que vai te ajudar a alcançar o seu alvo. Pode ter certeza que entrar para o tempo integral vai abrir muitas oportunidades maravilhosas no serviço a Jeová. Então, a pergunta do 17: como uma jovem pode se preparar para entrar no tempo integral? Resposta: orar a Jeová sobre o alvo de ser uma pioneira. Falar com outros para saber como eles conseguiram e fazer um plano, traçar um plano para que assim você possa conseguir alcançar esse alvo tão importante. Vamos agora dar continuidade fazendo a leitura do parágrafo 18. Casar. Todas as qualidades e habilidades que vimos até agora vão ajudar você a se tornar uma boa esposa. É claro que, se estiver pensando em se casar, você precisa escolher muito bem seu futuro marido. Afinal de contas, essa é uma das decisões mais importantes que você vai fazer na vida. Não se esqueça que você vai ter que seguir as decisões do homem que você escolher para ser seu marido. Então pergunte-se: será que ele é um cristão maduro? Ele coloca as coisas espirituais em primeiro lugar na vida? Ele toma decisões sábias? Ele admite os erros dele? Ele respeita as mulheres? Será que ele tem condições de cuidar de mim em sentido espiritual, material e emocional? Ele consegue lidar com responsabilidades? Que responsabilidades ele tem na congregação e como cuida delas? Mas é claro que, se você quiser encontrar um bom marido, você também precisa se preparar para ser uma boa esposa. Então, a pergunta do parágrafo 18: por que é importante que uma irmã escolha bem o marido? Resposta: porque a mulher que escolhe um esposo vai ter que seguir as decisões dele. Então, para que possa fazer uma boa escolha, pode-se fazer algumas perguntas. Será que ele é um cristão maduro? Ele coloca as coisas espirituais em primeiro lugar na vida? Ele toma decisões sábias? Ele admite os seus erros? E fora as outras perguntas que se encontram aí no parágrafo. Na gravura, a gente consegue perceber, quando uma irmã ela está pensando em se casar, ela começa a olhar seus futuros maridos. Então ela começa a observar o que eles fazem na congregação. Aí na gravura, a irmãzinha, ele está vendo, né, um jovem varrendo o salão do reino. Que coisa linda, né? Mas tome cuidado, hein? Às vezes ele está fazendo isso no salão só para te enganar. Em casa ele não faz. Então, se você conhece a mãe dele, antes de dar essa olhada aí que a irmã está dando para esse irmãozinho, converse com a mãe. Pergunte se ele realmente é assim em casa. Que ele pode estar te enganando.
Vamos lá, vamos dar continuidade, leitura do 19. A Bíblia diz que uma boa esposa é uma ajudadora para o marido e um complemento dele. Será que isso faz com que a esposa seja inferior ao marido? Não, muito pelo contrário. Ser uma ajudadora é uma honra. Várias vezes a Bíblia fala de Jeová como sendo um ajudador. A esposa é uma ajudadora de verdade quando apoia o marido e faz de tudo para que as decisões dele deem certo. E por amar Jeová, ela faz o máximo para ajudar os outros a ver as boas qualidades de seu marido. Você pode se preparar para ser uma boa esposa fortalecendo seu amor por Jeová e ajudando outros, tanto na sua família quanto na congregação. Então a pergunta: por que uma esposa pode ficar feliz por ser chamada de ajudadora? Resposta: porque ser uma ajudadora é uma honra. A Bíblia às vezes se refere a Jeová como ajudador. Então, ser uma esposa ajudadora significa que irá apoiar o marido para que as decisões tomadas possam dar certo, irá fortalecer o amor por Jeová e, sempre que tiver oportunidades, ajudará os outros. Leitura do 20. Ser mãe. Depois de se casar, você e seu marido talvez tenham filhos, mas é importante se preparar para isso. As qualidades e habilidades que vimos até agora vão ajudar você a se tornar uma boa esposa e mãe. Se você for amorosa, bondosa e paciente, sua família vai ser muito mais feliz e seus filhos vão se sentir protegidos e amados. Então a pergunta do 20: que influência uma mãe pode ter sobre sua família? Então a resposta: a influência ela precisa ser positiva. Então, para isso, a mãe ela precisa ser amorosa, bondosa e paciente. Leitura do 21. Queridas irmãs, nós amamos muito vocês por tudo que fazem por Jeová e pelo povo dele. Vocês se esforçam para ter qualidades espirituais, desenvolver habilidades úteis e se preparar para a responsabilidade no futuro. Por causa disso, vocês são mais felizes e também deixam todos os que estão ao seu redor mais felizes. Podem ter certeza que vocês são muito valiosas para a organização de Jeová. Então a pergunta: o que Jeová e sua organização pensam das irmãs? Resposta: Jeová jamais irá esquecer dos esforços que as irmãs fazem para servir a Ele. A sua recompensa com certeza está garantida à medida que vocês forem se tornando uma irmã madura. Então, na gravura, a gente percebe exatamente isso. Muitas jovens se aplicam na vida aquilo que aprenderam da palavra de Deus e se tornam cristãs maduras. Então, a gente percebe as qualidades espirituais e também a prática, né? E quando isso acontece, com certeza, engrandece o nome de Jeová, glorifica Jeová e deixa muito feliz sua família e a congregação. Então, minhas queridas irmãs, continue com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Com certeza vocês são um grande exército e o seu lugar está garantido com Jeová, certo? Tenha certeza disso. Vamos fazer as considerações finais? O que você aprendeu em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Bem, aprendemos que as irmãs precisam ser modestas, assim como Esther, que, embora bonita e atraente, não chamava atenção para si, indicando assim que as irmãs precisam se vestir de maneira apropriada e mostrar consideração pelos sentimentos dos outros. A segunda: o que você aprendeu de Provérbios capítulo 31, versículo 26? Aprendemos que devemos ouvir com atenção o que os outros dizem. Dessa forma estaremos demonstrando empatia. Quando nos comunicamos de bem com as pessoas, teremos bons amigos e manteremos a paz. E a última pergunta: o que você aprendeu em Marcos 10, 29 e o 30? Aprendemos que as irmãs que se empenham a usar a vida na obra de Deus será eternamente abençoada.
Elas são uma bênção nas congregações e algumas até se tornam irmãs e mães para a congregação. Então aqui, minhas queridas irmãs, principalmente, né, também meus irmãos, agradecemos a todas, a todos, né, pela presença de espírito, por estar aí assistindo esse vídeo e preparando a sua reunião. Que Jeová continue abençoando a todos, a cada um de vocês, especialmente as irmãs jovens que estão aí servindo a Jeová, talvez na expectativa de um casamento. Faça uma boa escolha para que assim você possa ter um casamento feliz e duradouro, certo? Então fique todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.